A vacina de alergia a alimentos poderia ser uma opção para quem não melhorou com o tratamento da esofagite eosinofílica? Olha, a minha opinião é não, tá? Tem gente discutindo aí sobre a possibilidade de você fazer vacina de alimento para dessensibilizar e tudo mais, mas não tem ainda um consenso definido, né? Mas você sabe que a gente tenta aqui fazer nosso trabalho de formiguinha, tentar mudar um pouco da cultura do povo brasileiro, principalmente do meio acadêmico. O meio acadêmico é muito difícil aqui no Brasil. Hoje mesmo eu estive conversando com um professor falando sobre aquela declaração do coronel Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, onde ele recebeu um prêmio na Suécia e ele, em conversa com os responsáveis pelo prêmio Nobel, né, ele não recebeu o prêmio Nobel, mas ele foi condecorado na Suécia com um mérito sueco muito importante, como uma personalidade muito importante, mas ele, conversando com os responsáveis pelo prêmio Nobel, estavam numa conversa informal, já tinham tomado alguns uísques, algumas vodkas e estavam mais relaxados, por assim dizer. E o coronel Osiris Silva fez a seguinte pergunta. Perguntou o seguinte: por que o Brasil não ganhou nenhum prêmio Nobel ainda? A Argentina acho que tem 20, o México tem 15, o Chile tem 10. O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, ou seja, nós somos o maior país da América Latina, nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos um povo maravilhoso, entendeu? Um povo realmente trabalhador, um povo que é bastante criativo e que está trabalhando duro para conseguir tornar esse país ter um pouco mais de relevância. Mas por que o Brasil ainda não ganhou nenhum prêmio Nobel? O responsável pelo prêmio Nobel falou a seguinte frase, uma frase extremamente impactante. Sabe por quê? Porque vocês são destruidores de heróis. Vocês destroem os heróis. Todo momento que um brasileiro é indicado ao prêmio Nobel, os próprios brasileiros, seus pares, os próprios nacionais de vocês, os próprios brasileiros mandam cartas de detratação, cartas que venham a cancelar a indicação daquela pessoa ao prêmio Nobel. Ou seja, em vez de trabalharem para apoiarem aquele brasileiro, para o nome do Brasil ficar em evidência, a inveja, ela prevalece, infelizmente, no nosso meio acadêmico, e essa inveja acaba levando a essa situação. E hoje, inclusive, conversando com um professor meu, eu soube que o Oswaldo Cruz, né, que inclusive hoje nós temos um instituto aqui no Rio de Janeiro chamado Instituto Oswaldo Cruz, foi um grande sanitarista aqui no Rio de Janeiro, ele foi indicado ao Prêmio Nobel e uma organização muito conhecida aqui no Brasil, eu não vou dizer o nome porque as pessoas hoje que fazem parte delas não têm culpa disso, então eu não vou dizer o nome, mas essa organização médica muito conhecida aqui no Brasil fez uma carta ao Prêmio Nobel desaconselhando o Prêmio Nobel de não dar o prêmio a Oswaldo Cruz. Então, assim, sabe, a coisa é muito complexa, é muito difícil. Eu não gosto, por assim dizer, de diminuir o trabalho das pessoas. Se existem pesquisadores que fazem, por assim dizer, a vacina de alergia alimentar, estão tendo resultados no tratamento da esofagite eosinofílica, é importante nós escutarmos esses pesquisadores, nós discutirmos, nós avaliarmos realmente o conteúdo do trabalho que eles publicaram e podemos ir ao debate. O debate sempre é muito importante, porque, infelizmente, no meio acadêmico, né, quando a pessoa não sabe, quando o professor ou o estudioso não sabe sobre o assunto aqui no Brasil, é porque esse assunto não existe. Então, o Brasil é um dos poucos países onde a ignorância ela é fonte de autoridade intelectual. Eu sou brasileiro, estou falando para brasileiros. A gente tem que falar a verdade. O que se passa no meio acadêmico é uma vergonha, né? É um país que tem uma quantidade enorme de trabalhos publicados, mas quando você vai ver o fator de impacto desses trabalhos publicados, ou seja, a relevância que eles têm no meio científico, é lá embaixo. São trabalhos completamente inúteis, sem utilidade nenhuma, sem nenhum tipo de serventia. Então, é muito importante, eu estou falando isso, respeito os colegas que fazem vacina de alergia para alimentos e que, de certa forma, têm
trabalhos em andamento para a vacina de alergia a alimentos para tratamento de esofagite eosinofílica. Por enquanto ainda não se existe um consenso, mas eu torço muito por eles, para que eles possam ter um resultado positivo e no futuro a gente possa então introduzir essa técnica no tratamento da esofagite eosinofílica. Desculpe terem me alongado muito nessa situação, mas eu acho que é muito importante nós compartilharmos isso com vocês para que a cultura do nosso país ela melhore, para que a gente possa ser mais solidário, a gente tenha menos inveja um dos outros e que a gente possa então ser mais colaborativo e crescermos juntos e transformarmos esse país numa grande nação. Porque infelizmente ele ainda não é uma grande nação, porque sociologicamente nós precisamos mudar, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela sua pergunta.